eu pintei a personagem Burnis do Zenless Zone Zero. Opa, e aí galera, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma fanart da Burnis, que é uma personagem nova do ZZZ. Eu gostei pra caramba do design de personagem dela, e por eu ter gostado dela eu decidi fazer uma pintura do busto dela, do rosto, porque além de eu querer pintar essa personagem, eu também tava querendo testar algumas coisitas que eu vou estar conversando bastante em detalhe com vocês durante o vídeo. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha, e se você não for inscrito, se inscreva no canal para você não perder mais vídeos de arte. Muito obrigado galera, e agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop para desenhar a Burnis, pelo menos eu acho que é assim que fala o nome dela. E essa personagem, ela tem algumas coisas no design que eu achei super bacana. Esse jogo, né, o ZZZ, para quem não conhece, ele é um jogo feito pela MiHoYo, que é a criadora de outros jogos super famosos, como por exemplo o Genshin Impact e o Honkai Star Rail, que são um dos jogos mais famosos dessa empresa. E agora eles estão com o ZZZ, e esse jogo aqui ele tem um negócio que eu acho super legal, que são as facções. A cada 2 meses, mais ou menos assim, a história foca diretamente em um dos nichos de personagens que eles estão ali usando para vender, né, nos banners da season, né, daquele mês ali. E a cada vez que muda, né, esses 2 meses, por assim dizer, a gente tem esses grupos completamente diferentes uns dos outros. Quando o jogo lançou, um dos maiores focos foi nas personagens que são da Victoria Housekeeping ou alguma coisa desse tipo, que são alguns personagens que são maids, eles são empregados e eles têm essas roupas, né, que são referentes a essa função que eles fazem, né, eles têm essas roupinhas de maid, roupinhas de empregado. E agora a gente tá nesse ponto do jogo onde a gente tá no Velho Oeste, e os personagens eles refletem esse estilo estético, né, do Velho Oeste, só que com essa pitada de futurismo também. É uma junção que ficou bem refrescante, é bem divertido de você olhar, você consegue tirar várias ideias deste estilo visual. E inclusive um inscrito falou para mim numa live sobre o gênero visual chamado Carol Punk, que nada mais é do que o Velho Oeste futurista, né? Eu não sabia que isso tinha um nome, e aí esse inscrito falou lá no chat e eu achei super top. E agora, parando pra pensar em retrospecto, eu acho que muito desses personagens dessa área Velho Oeste que a gente tá no jogo agora é referente, derivado desse estilo visual que se chama Carol Punk. E a Burnis, ela faz parte desses grupos, né, de personagens Velho Oestes, e ela tem um visual super legal. Além dela ter essa roupa de motoqueiro, que é muito maneiro, uma das coisas que eu mais gosto dela são essas presilhas que ela tem no cabelo. São 2 presilhas enormes, eu nunca vi uma presilha desse jeito, e eu passei a gostar bastante, porque é super autêntico, né, ajuda na silhueta ali do personagem. E tem ali escrito Fire, que é o elemento dela dentro do jogo, ela aplica bastante fogo, então nada mais justo do que ter ali escrito Fire. Eu achei um detalhe super legal, é um dos pontos que eu acho mais bacana dentro dessa personagem, e eu decidi trazer isso daí também na hora de fazer o desenho, ficou bem show. E aí depois que eu fiz todo esse sketch da personagem, eu passei pras cores, e nisso daí eu tentei fazer algo um pouco diferente nessa ilustração. Eu tentei, antes de fazer a luz e a sombra, que é uma das coisas que eu mais gosto, eu adoro trazer essa tridimensionalidade para os personagens, mas dessa vez, antes de eu fazer isso, eu decidi brincar um pouco com as cores para fazer uma experimentação. É sempre muito legal a gente trazer algumas coisas diferentes pra gente testar e praticar nas nossas pinturas, e essa parte do processo foi justamente isso pra mim. O que na maioria das vezes eu faço é que eu pego algumas cores que eu acho legal e eu vou trabalhando em cima delas. Por exemplo, trazer um amarelo que seja legal, já que ela tem esse cabelo amarelo, trazer um amarelo que me agrade bastante, trazer alguns tons de vermelhos que sejam bem saturados. Isso é o que eu normalmente faria, sabe? Trazer
cores que me agradem aos olhos, mas nesse eu quis fazer algo um pouco diferente. Eu quis, na verdade, trabalhar essas cores para trazer uma ambientação, porque o que acontece? Na vida real, as cores elas sofrem mutação por causa do meio que elas estão. Se a gente, por exemplo, for lá para Alasca, onde a gente vai ter bastante gelo, o ambiente de uma forma como um todo vai ser mais azulado, a gente vai ter mais refletido em nosso corpo, né, em nossos rostos, por assim dizer, a cor azul. Então a gente vai ficar mais azulada, a nossa pele vai ficar mais azul, mais puxado ali pro roxo. Isso porque o ambiente que a gente tá faz essa diferença, ele transforma isso por causa da luz de rebatimento. A luz ela vai rebatendo em tudo quanto é canto, e se seu ambiente for completamente azul, você vai virar um Smurf, você vai ficar ali azul também, porque é assim que funciona as cores. E nessa daqui, já que ela é do Velho Oeste, e no Velho Oeste a gente tem essa presença muito forte de areia e sol de uma forma como um todo, a gente tende a ficar mais amarelado, bem mais alaranjado, e eu tentei fazer essa correção nessa personagem, trazer ali um balanço de cores, puxando eles para esse lado mais amarelo, mais avermelhado, por assim dizer. E aí, a partir do momento que eu estabeleci essas cores, que não foram cores que eu construí com as minhas mãos, por assim dizer, eu não fui lá e peguei manualmente, sabe? Eu fui corrigindo, mexendo, até chegar num ponto que me agradasse. Aí sim eu comecei a fazer a pintura. E nessa pintura aqui, eu meio que fiz uma pintura mais tradicional ali, sabe? Eu peguei ali um brushzão redondo, bolíssimo, que não tem nenhum tipo de opacidade nem nada, e eu fui ali pintando, né, a luz e a sombra, e depois que eu me senti confortável, eu comecei a fazer a parte final, que é a parte de render. Por incrível que pareça, essa arte aqui eu demorei bastante tempo, acho que foram 5 horas ou um pouquinho mais do que isso. Normalmente eu trago pinturas de 3, 4 horas, mas essa daqui passou um pouco, e esse pouco, né, por assim dizer, que não foi tão pouco assim, a gente tá falando de algumas horas a mais, foi fazendo esta etapa de render, onde eu peguei um pincel super nanico e eu ia ali desenhando em cima, né? Eu juntei todas as camadas, a camada tanto de desenho, de line art, quanto ali as de pintura, e aí com este pincel naniquinho, que inclusive vocês podem baixar gratuitamente no meu site, é o pincel chamado caneta. Eu peguei a caneta ali, deixei ela bem pitulinha ali e fui desenhando em cima para fazer esse render, e foi algo que eu achei bem legal. O tamanho do pincel é algo que eu tô observando bastante com os dias, porque o tamanho que você usa para fazer as suas pinceladas, ela meio que dita a sua velocidade, a sua maneira de pensar e desenhar. Quando você tá com um pincel que ele é maior, bem gigantão, por assim dizer, você acaba fazendo grandes modificações muito rápidas na peça, mas quanto menor for este seu pincel, você vai acabar fazendo pinceladas que elas são menos impactantes, e por mais que elas não tenham tanto impacto assim, você acaba por ganhar mais precisão. Então fazer detalhes sutis e áreas como, por exemplo, a sobrancelha, que é uma área bem pequena ali, é de mais valia você trazer esse pincel que ele é menorzinho, que ele é mais naniquim para fazer essas áreas. E eu tô com o tempo dando uma olhada com relação a isso, como que é e qual é o resultado de fazer utilizando diferentes tamanhos de pincéis. Nesse daqui eu optei por trazer esse menorzinho no final, acabou me custando muito tempo, confesso, porém eu acabei gostando desse processo. Foi um processo onde eu consegui explorar muitos detalhes que eu normalmente não conseguiria fazer utilizando um pincel maior. E agora chega da gente falar sobre tamanhos de pincéis e sobre a Burnis, e bora lá dar uma olhada pra gente ver como é que ficou o resultado final. E bom pessoal, esse foi o resultado da nossa arte de hoje, desenhando esta personagem do ZZZ muito top. E se você também achou top, deixa aí o seu joinha, porque me ajuda demais. E me segue lá nas outras redes sociais, todos os links estão na descrição. Eu posto sempre lá no Insta, lá no Twitter, e também tô sempre conversando com vocês lá no Discord. Então se você quiser, tá tudo aí na descrição. E caso queira ver mais vídeos, clica neste aí que tá aparecendo, porque
que eu tenho certeza que você vai gostar também. Um grande abraço, valeu, falou e foi!